dia, queridos. Estamos só ajustando aqui. Falta só a transmissão do YouTube. Então fica aí com a gente, não sai, a gente já vai estar em culto. Quem puder, compartilha o nosso link aí para as outras pessoas. Fazermos só um momento de adoração e exaltação ao nosso Deus, conosco nas nossas casas, a gente aqui, pertinho de vocês. Então compartilha. Era só um momentinho que a gente só está terminando de ajeitar aqui as outras transmissões. Estava tão bom. Vamos, gente, vamos adorar o nosso Deus. Bom dia, Esmeralda. Bom dia, Lelê. Marcos. Mariana. Mariana hoje não está aqui com a gente. Bom dia, Jaque. Bom dia para Rosângela. Eu vou falando aqui quem já tá? Raulina. Vilma, irmã Vilma. Fica aí com a gente. Daílza, Naneri. Vamos, nesse momento, adorar o nosso Deus, dizendo que para Deus não há impossíveis. E se o vento contrário vier contra você, você vai vencer no nome de Jesus, porque Deus, para Ele não há impossíveis. E esse que nós vamos declarar nesse momento, você da sua casa. Vamos declarar. Vento contrário, mesmo temporal, te surpreender em pleno mar.
seu poder traz segurança até o fim. Remove montes e abre até o mar. Se for preciso pra te encorajar. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel, certo cumprirá toda promessa que nos fez. Nem mesmo a morte poderá nos derrotar. Pois quem crê, Quem crê nele mesmo morto viverá. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança até o fim. Remove montes e abre até o mar. Se for preciso pra te vamos declarar mais uma vez: Deus é fiel. Deus é fiel, de certo cumprirá toda promessa que nos fez. Nem mesmo a morte poderá nos derrotar. Pois que crê nele mesmo morto viverá. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança até o fim. Remove montes e abre até o mar. Preciso pra te encorajar. Pra Deus não há, mais uma vez, Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança até o fim. Remove montes e abre até o mar. Se for preciso pra te encorajar. se for preciso. Se for preciso pra te encorajar. Mais uma vez, Se for preciso pra te encorajar. amém, glória a Deus. Bom dia a todos, com alegria estamos aqui iniciando mais um momento de culto, de louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Reunidos no templo, cada um de vocês em seus lares, estejamos em comunhão com Deus e uns com os outros também. Neste momento estaremos intercedendo, estaremos orando por cada lar, cada família, cada pessoa que está nos assistindo, aqueles que estão internados, aqueles que estão passando por luta. O país, o mundo, nesse momento de tanta angústia e sofrimento, vamos colocar diante do Senhor, porque, como nós acabamos de ouvir na música, para Deus não há impossíveis. Vamos orar. Pai querido, nós estamos nesse momento em Tua presença, queremos Te agradecer esta oportunidade, Senhor, esse concede. Ó Pai, obrigado pelo Teu perdão, pela graça maravilhosa que há em Jesus Cristo. Senhor, nesta manhã nós queremos Te agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo, ó Pai, em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a esta pandemia, nós queremos agradecer o Teu consolo. Ó Pai, agradecer porque o Senhor tem agido na vida de muitas pessoas.
E, ó Pai, queremos suplicar que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre cada lar nesta hora, Senhor Deus, cada pessoa que está em isolamento social, as pessoas que estão em quarentena, aguardando se recuperar, ó Deus, dessa enfermidade, ou outras enfermidades, ó Deus, que acometem. Ó Deus querido, nós queremos suplicar a Tua intervenção, a Tua cura, o Teu milagre, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas. Aqueles, ó Pai, que estão angustiados, aqueles, ó Pai, que estão aflitos, ó Pai, preocupados, aqueles, Senhor, que estão temerosos, aqueles que nesta hora, Senhor, lutam com ansiedade. Ó Deus amado, tem misericórdia, estende a Tua mão, Senhor Deus, e concede força, renove as forças, ó Pai, restaure a confiança, a fé. Ó Deus querido, que o Senhor estejas fortalecendo cada um, para que as autoridades no nosso município, no nosso estado, no Brasil e no mundo, ó Pai, para que essas autoridades também possam confiar no Senhor e depender da sabedoria do alto, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os governantes, para que possam se entenderem, ó Pai, e traçarem planos que venham de Ti, Senhor Deus, para abençoar a população. Ó Deus amado, abençoa os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente, sustentando, ó Deus, fortalecendo, ó Pai, livrando, ó Pai, da enfermidade, e aqueles que estão enfermos que possam ser restabelecidos. Ó Pai, que essa pandemia possa diminuir a cada dia, Senhor Deus, e que todos possamos ter nossas vidas voltadas para o normal, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, para que isso venha acontecer. Dá-nos, ó Pai, fé, confiança, dá-nos cada vez mais, Senhor Deus, a Tua proteção. São as bênçãos que nós Te rogamos e Te agradecemos. Estamos lá submersos pelo mar, Ele vem com a Sua mão, nos traz, né, à tona, e nós podemos respirar e andamos sobre as águas. Isso é fé. Nós precisamos ter fé para andar e caminhar com o Senhor. Em meio a tantas coisas que acontecem, nós precisamos ter fé no único e eterno Salvador, que é Jesus Cristo. Vamos declarar sobre as águas: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia, Senhor. Se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção.
receber o nosso louvor, nossa adoração, Senhor Deus. Quando nós achamos que tudo está se acabando, o Senhor vem e nos traz à tona. O Senhor nos dá o ar para respirarmos e entendermos, falta só mais um pouco. Vamos caminhar comigo, querido. Falta só mais um pouquinho para você seguir. Lembrar que o Senhor é o nosso refrigério, é a nossa sombra. Ele está ali nos protegendo, tirando o nosso calor, nos dando também o calor quando precisamos. Então você de sua casa, lembre-se que o Senhor está contigo em todo momento, que o Senhor não te abandona, e que possamos sempre lembrar que Deus é o Deus impossível. Quando tudo parecer contrário, o Senhor está ali conosco. Amém. Como é bom louvarmos ao Senhor, como é bom exaltarmos e glorificarmos o seu nome, e como é bom também refletirmos na sua palavra. O texto desta manhã é muito conhecido, tenho certeza que muitos desde criança conhecem essa história, e sempre que a gente lê essa história, a gente encontra um motivo maior para crer, para confiar. Nós somos desafiados a acreditar e a confiar no poder sobrenatural do Senhor. Ali em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, nós encontramos o seguinte: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como disse, essa é uma história tremenda, a manifestação do poder de Deus na vida dos discípulos na travessia do Mar da Galileia. Um evento muito conhecido, e talvez por causa disso, muitos de nós podemos achar que já entendemos quando se usa figuras de linguagem para associar alguma ideia ou ilustrar o momento em si, essa passagem bíblica da travessia desse mar, como sendo a nossa travessia, ou seja, como se nós estivéssemos atravessando o mar da vida com Jesus. Exatamente sobre isso. A gente poderia pensar que, por exemplo, o barco somos nós. O mar é a vida. E Jesus é o que entra no barco para nos ajudar a atravessar o mar. Nesse sentido, a gente poderia tirar lições, aprendermos coisas que Jesus ensinou através daquela grande dificuldade, no meio daquela grande tempestade. Então, o que podemos aprender se também sobre nossa vida se levantar uma tempestade? A gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente percebe que o mundo está atravessando uma grande tempestade, a tempestade da pandemia do coronavírus. Ela tem alcançado todos os países, e a aflição e a agonia, a preocupação, a ansiedade tem sido muito grande. Também as dificuldades para encontrar solução ou trazer alívio ou cura também têm sido muito grandes. Milhares e milhares e milhares de vidas têm sido ceifadas. Milhares e milhares estão internadas, famílias têm sido dizimadas, países estão trancados, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, cidades também assim se encontram. Enfim, muitos estão perdendo o seu emprego,
A economia dos países está andando para trás totalmente. Já se fala em PIB negativo em muitos países, talvez no mundo inteiro, uma grande recessão. Essa é uma tempestade gigantesca que está vindo sobre o mundo. E a gente pode fazer essa comparação com a tempestade que veio sobre o barco em que Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. Muitas outras tempestades estamos atravessando. Em primeiro lugar, aprendemos que podemos atravessar o mar da vida com Jesus, porque Ele quis entrar no barco. Jesus para entrar na sua vida, eu gostaria que você parasse e pensasse nisso. Jesus quer entrar na nossa vida, assim como Ele entrou naquele barco, junto com os discípulos, Ele também quer entrar em nossa vida, nos ajudar na travessia desse mar revolto, muitas vezes, que é a nossa vida, a vida humana aqui no planeta Terra. Ele quer fazer parte dos nossos momentos de alegria, dos nossos momentos de tristeza. Ele quer estar junto conosco quando nós estivermos ansiosos, quando nós estivermos preocupados. Ele quer estar junto conosco quando estivermos na dúvida, na incerteza. Ele quer estar junto conosco nos momentos em que precisamos tomar decisões às vezes importantes em nossas vidas. Jesus quer estar presente. Ele veio para habitar em nosso coração, em nossa vida, para reinar em nosso coração, em nossa vida. Gosto muito da afirmação de Jesus ali em João 14, 23. Ele diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai o amaremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Meus irmãos, isso é tremendo. Jesus dizer que quer fazer morada. Faz lembrar também aquela passagem de Apocalipse 3:20, quando Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Desejo de Jesus entrar na nossa vida, de se fazer presente em nossa vida. Ah, como é maravilhoso! E a gente pode passar a contar a nossa existência assim, antes de Jesus e depois de Jesus. Ah, é maravilhoso. Eu gosto muito de pensar no dia que Jesus entrou na minha vida, e eu consigo verificar exatamente o antes e o depois de Cristo na minha vida, a grande diferença que Jesus fez na minha vida, e eu espero que tenha feito na vida de todos vocês que nos assistem neste momento. E se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, aproveite essa oportunidade, aproveite talvez esse momento de tempestade e convide Jesus para entrar no seu coração, porque Ele quer fazer parte. Ele não quer nos deixar sozinhos, Ele quer fazer parte. Em segundo lugar, nós aprendemos também que podemos atravessar o mar da vida com Jesus, porque podemos chamá-lo na hora mais difícil, na hora da grande tempestade. Mateus diz assim: uma tempestade tão grande que as ondas cobriam o barco. Sim, foi nesse momento que os discípulos disseram: salva-nos que perecemos. Eles sabiam que Jesus estava com eles, embora Jesus estivesse ali cansado, embora Jesus estivesse ali tirando um cochilo, mas eles não tinham outro recurso a não ser clamar, chamar por Jesus. Na hora da tempestade, até o sono de Jesus é para nos provar. Eu creio que os discípulos foram provados ali, porque eles não tinham o que fazer, não tinha outra solução. Nós muitas vezes nos encontramos em dilemas assim: não há recurso, não há solução, não há saída, não há recurso financeiro, não há remédio, não há vacina, não há emprego, não há salário. Para onde?
Onde vamos encontrar a solução, a saída? Só em Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro diz lá em Atos 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo pode nos valer, só Jesus Cristo pode nos socorrer. Se há algo que toca o coração de Deus, é o clamor do seu povo. A Bíblia toda é cheia de passagens assim. O Salmo 34, verso 4 diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. É tremendo quando a gente lê lá em Êxodo 3:7, quando Deus está chamando Moisés, e Deus diz que ouviu o clamor do povo que estava escravizado no Egito. O Senhor se compadeceu, se condoeu, porque o seu clamor chegou até os seus ouvidos. O clamor de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versos 11 e 12, quando ela balbuciava uma oração tão íntima com o Senhor, quando ela se entregava e se derramava no seu clamor ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor a ouviu e o Senhor atendeu o seu clamor. O clamor de Jacó, lá em Gênesis 32, 4, quando lutou à noite com um varão, um anjo do Senhor, e ele não o deixou enquanto não recebeu a bênção de Deus. Sim, é aquilo que diz Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Precisamos clamar. Precisamos invocar, e é o Senhor mesmo quem diz, é o Senhor mesmo quem nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate as portas são abertas. Precisamos crer nessas promessas de Jesus, precisamos confiar que Ele nos ensina a orar, nos ensina a buscar, nos ensina a clamar. Os discípulos clamaram e o Senhor ouviu, mas o Senhor ouviu ao mesmo tempo fazendo um desafio a eles. Aprendemos que podemos atravessar o mar da vida com Jesus, porque Ele nos desafia a termos mais fé. A resposta de Jesus foi a seguinte: por que temeis, homens de pouca fé? Uma resposta desafiadora. Ao mesmo tempo em que Jesus constatava que eles não tinham a fé suficiente para vencerem sozinhos a tempestade, Ele está desafiando os discípulos a terem mais fé. E assim acontece conosco. Precisamos acreditar mais, confiar mais, precisamos entregar mais nossas vidas, nossos dilemas, nossos problemas nas mãos do Senhor. Precisamos acreditar que Ele de fato tem a solução, Ele vai dar a saída, vai trazer a resposta. Eu gosto muito de fazer a comparação nos evangelhos sinóticos, né? São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ou Marcos, Mateus e Lucas, né? Conforme queiram a ordem. Por exemplo, em Marcos diz assim: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E Lucas registrou essa pergunta de Jesus da seguinte forma: onde está a vossa fé? Isso é muito interessante, porque cada evangelista deu um enfoque diferente à pergunta. O tema é o mesmo, a fé, mas um destacou a pequena fé, outro falou da timidez desta fé, e outro, onde estaria esta fé? De qualquer forma, as três maneiras de indagar sobre a fé apontam para uma falha nossa, não em Deus, uma falha na nossa forma de enfrentar as dificuldades
e de acreditar no poder miraculoso do Senhor. A falha está em nós e não em Deus. Por isso Jesus nos desafia a acreditarmos mais, a confiarmos mais, a entregarmos mais nossas vidas em suas mãos, independente daquilo que vier a acontecer. Faz lembrar um texto correlato, que é aquele que Jesus fica em terra e os discípulos vão atravessar o mar, e lá de madrugada Jesus vem caminhando sobre o mar. Uma passagem correlata, porque também fala de travessia do mar, fala também de tempestade, de vento forte, e Pedro é desafiado, ele mesmo, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. E os discípulos inicialmente estavam assustados, pensando que era um fantasma. Imagine, seguidor de Jesus acreditando em fantasma. Mas, para vocês verem como que estava a fé daqueles discípulos. E Pedro vai e começa a andar sobre o mar, mas de repente ele olha mais para o vento, ele sente mais o vento forte e esquece de Jesus e começa a afundar. E Jesus então estende a mão e o retira das águas, e ambos entram no barco. Mostra a nossa fragilidade, mostra que a gente às vezes perde o foco, mostra que a gente às vezes olha mais para o problema do que para Deus. É essa mesma situação aqui dessa travessia do Mar da Galileia. Eles estavam olhando mais para a tempestade do que para Jesus. Será que nós também não estamos numa situação parecida? Olhando mais para o coronavírus do que para Jesus? É um desafio à nossa fé. Jesus ali estava desafiando a fé dos discípulos e Ele está também desafiando a nossa fé. Em último lugar, aprendemos que podemos atravessar o mar da vida com Jesus porque Ele pode trazer bonança. E a Bíblia diz que Ele repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. Achei muito interessante como que Mateus, ele apresenta o versículo 23 e o versículo 26, porque ele usa o mesmo termo. Ele diz que a tempestade era tão grande que as ondas cobriu o barco. E no versículo 26 ele diz assim: seguiu-se uma grande bonança. Grande tempestade é prenúncio de grande bonança. Nós precisamos acreditar que essa tempestade vai passar, que as tempestades que vêm sobre a nossa vida vão passar, e da mesma forma como foi intensa a tempestade, será intensa a bonança que o Senhor vai trazer. Isso é fé. Precisamos acreditar que a tempestade cessa e que o Senhor, pelo seu poder miraculoso, traz a bonança que nós precisamos, aquilo que nós estamos ansiando. Nós temos que começar a visualizar o que virá depois, daqui a pouco, ainda que a gente não tenha uma noção exata de como serão as coisas, ainda que as autoridades estejam aí indecisas em relação ao término do isolamento social e como será a volta para a normalidade, que setores poderão voltar, como será essa volta e o tempo dessa volta, ainda que a curva, esse pico de contaminação ainda não tenha sido alcançado e fica todo mundo nessa expectativa, quando é que vai chegar esse pico e quando é que essa curva vai começar a descer, quando é que as pessoas vão começar a ficar imunes, porque o organismo vai conseguindo vencer o vírus, aqueles que são mais resistentes, e assim vai trazer a imunidade. Quando isso tudo vai acontecer? A nossa fé precisa estar firme para que a gente esteja vislumbrando essa bonança.
logo ali na frente, daqui a pouco. Se vai ser 1 mês, 2 meses ou 3 meses, eu não sei. Alguns dizem que o Brasil não suportaria mais 2 meses ou 3 meses, o governo não suportaria. E a nossa oração é de que não precise chegar esse tempo todo. Que o Senhor esteja agindo, esteja intervindo, e que essa curva possa logo começar, e a diminuição desse contágio, dessa pandemia venha logo ocorrer, e que a bonança, a grande bonança do Senhor esteja acontecendo na vida dos brasileiros e também das pessoas dos outros países. Precisamos acreditar, confiar que Deus dará sabedoria, inteligência ao ser humano para a descoberta de medicações, tratamentos, vacinas, em nome de Jesus, que acima de tudo Ele mesmo prometeu que por causa dos escolhidos aqueles dias seriam abreviados, e eu creio nisso, irmãos. Não precisamos cobrar de Deus. Outro dia eu estava orando e pensando nessa promessa de Jesus. A gente não tem que cobrar, porque Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós é que precisamos acreditar que Ele vai fazer, amém? Eu acredito. Eu espero que você também acredite. Eu espero que você também confie, e que em breve a grande bonança do Senhor esteja vindo sobre todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, e que assim como os discípulos puderam ver aquela tempestade passar e vir a calmaria, nós também possamos vislumbrar a grande bonança do Senhor sobre nossas vidas, nossas famílias, nossas igrejas, sobre a sociedade, sobre nossa pátria. Ah, como nós almejamos isso. Que Deus assim nos abençoe. Amém.